Hoje eu queria compartilhar uma palavra com você que tem falado muito comigo nesses últimos dias. Mas antes de entrar na palavra, eu queria contar um testemunho a vocês. Nessa semana, na segunda-feira, eu estava conversando com a minha esposa. Vou voltar um pouquinho. E por que eu vou contar esse testemunho? Para poder encorajar você sobre o poder da oração. Eu falei para a Lana que eu ia contar isso na igreja. Essa semana a gente estava conversando e eu comecei a falar com ela e expor algumas coisas que estavam no meu coração e que eu queria poder realizar ainda esse ano, algumas coisas, e tinham alguns impedimentos, algumas coisas que impediam de eu conseguir realizar isso ainda esse ano. E eu fiz uma oração muito simples e eu orei assim: Senhor, e para conseguir realizar isso, tudo na vida a gente precisa de verba para realizar, não é verdade? Se você conhece uma outra maneira que seja legal de realizar as coisas, você me fala, tá bom? Legal, tá? E aí eu compartilhei isso com ela, mas não compartilhei que eu tinha orado a respeito, não compartilhei que eu ia orar sobre aquilo. E aí eu comecei a fazer contas, falei: nossa, acho que esse valor seria um valor que daria para eu conseguir realizar algumas coisas que eu quero realizar. E apresentei para o Senhor. Falei: Senhor, o Senhor conhece meu coração, sabe o que eu desejo, e eu queria que o Senhor me proporcionasse outros trabalhos, Os irmãos sabem que eu tenho eu trabalho com algumas outras coisas, com música, com produção. Falei: me providencia alguns trabalhos para poder levantar esse valor. Eu ia ficar muito feliz, e o Senhor conhece o propósito disso. Fiz a oração, acabou, foi só isso. E a vida continuei realizando as coisas na semana, e é isso. De repente, na quinta-feira dessa semana, eu recebi uma mensagem de um amigo, que eu já não falava com ele há bastante tempo. Ele é um cantor também, da Universal Music. E aí, ele falou: cara, quanto tempo a gente não conversa? Cara, eu quero muito ir assistir o espetáculo, Luther King. Não deu para eu ir aquela semana, mas, cara, quando der de novo, me fala. Eu quero muito estar lá, quero prestigiar. Eu falei: amém. Ele falou: cara, outra coisa que eu quero fazer é um dia visitar vocês na igreja. Faz tempo que a gente não se vê. Eu falei: é verdade, faz tempo que a gente não se vê. Ele falou: eu quero aproveitar isso para dizer que nós temos uma pessoa em comum. Eu conheço uma pessoa que te conhece também, te vê na igreja e sempre fala muito bem de você. Essa pessoa nunca teve contato com você, mas falou que é sempre muito ministrada quando você ministra o louvor, e que isso tem tocado a vida dela de uma maneira muito grande. Eu fiquei super feliz. Falei: cara, eu fico muito feliz de poder ouvir isso. Isso significa que a gente está caminhando para o lugar certo, E ele falou: e mais, conversando com ela, eu falei que eu era seu amigo. E essa pessoa falou assim: eu não tenho o contato dele, mas eu queria fazer uma oferta na vida dele. Essa pessoa falou com esse amigo meu, que há muito tempo a gente não se fala, que queria fazer uma oferta para mim, mas que não tinha contato. Eu já estou contando parte da história para vocês. Eu não sei de nada disso. E aí, quando ele me falou isso, eu falei: e aí essa pessoa perguntou se você recebe a oferta. Eu falei: recebo a oferta, claro que recebo a oferta. Mas tinha esquecido, já não lembrava da minha oração. E aí, beleza, foi isso. Ele falou: tá bom, vou falar para essa pessoa. E aí, foi isso. De repente, eu estava mexendo no celular, chega o comprovante de um valor. Eu achei estranho, porque não era o que eu estava esperando. E aí, eu olhei e falei: meu Deus, alguém fez errado. Primeira coisa que eu fiz: alguém fez errado, já vou ter que devolver o Pix da pessoa, vai ser... E aí, na sequência, eu abri meu WhatsApp e tinha a mensagem dele: a pessoa acabou de fazer a oferta para você. Na hora que eu olhei, eu falei: meu Deus. Naquele exato momento, só estava eu e a minha filha em casa. Eu estava me arrumando, eu estava indo para a sala e ela estava indo para a cozinha. E aí, na hora que eu olhei o valor, eu falei... Deus falou assim: você não pediu? Na minha mente. E naquela hora eu falei: Deus ainda ouve as nossas orações. Deus não... A pessoa, ela está aqui, eu não sei quem é a pessoa. Ela é da nossa igreja, eu não sei quem é. Mas ela
e como Deus conecta as coisas. Ela falou com um amigo meu que faz tempo que eu não falo, que é de outra cidade, para fazer o contato comigo, para poder movimentar tudo isso. E tudo isso porque eu fiz uma oração essa semana. E sabe o que é mais incrível? Eu não conheço a pessoa, então eu mandei essa mensagem para esse meu amigo. Falei, cara, eu quero testemunhar para você de que eu fiz uma oração. Deus me lembrou agora que eu fiz uma oração simples essa semana, falando: Deus, se isso acontecer, eu vou poder realizar essas coisas. O Senhor sabe qual é o propósito disso, e vou poder realizar isso, realizar aquilo, realizar. E eu pedi para Deus trabalho. E eu lembro que quando eu falei para a Lana, vou pedir para Deus trabalho, ela falou: pelo amor de Deus, para. Você precisa parar. E você falando isso, o valor que essa pessoa ofertou é exatamente sem um centavo a mais e sem um centavo a menos do valor que eu coloquei a Deus em oração. E naquele momento eu estava indo para a sala, e na hora que eu vi e que ele me respondeu, e que Deus falou comigo assim: eu ouvi a sua oração. Eu voltei para a cozinha e olhei para a Dandara e falei: Deus é bom. E ela assim com aquela cara de: ué, o que está acontecendo? Falei: Deus é bom. E aí eu contei para ela todo o testemunho. Eu falei: eu fiz uma oração essa semana. E eu fiz uma oração e especifiquei, contei tudo para ela. Fiz a oração assim, 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 assada. Hoje uma pessoa acabou de fazer uma oferta assim, assim, assim. Eu fico feliz pelo valor da oferta? Fico. Mas meu coração se encheu de alegria por saber que Deus escuta as nossas orações. E de que uma pessoa sensível a Deus gera uma semente. Uma pessoa sensível ao Senhor pode semear na vida de uma outra pessoa. Isso volta como bênção para ela, porque nós sabemos isso e a palavra nos garante isso. Ela abençoou a minha vida e ela já gerou um testemunho na vida da minha filha que não estava entendendo nada. Talvez em algum momento futuro ela vai olhar para situações que ela vai viver da vida dela e ela vai falar assim: um dia meu pai disse que Deus escuta as nossas orações. Não é sobre valor, mas é sobre a certeza de que Deus está ouvindo as nossas orações. E eu estou falando isso para encorajar você, que hoje está orando por qualquer situação, seja ela qual for. Deus escuta as nossas orações. Talvez você ainda não recebeu a resposta, talvez ainda você não conseguiu enxergar um caminho, mas Deus está ouvindo a sua oração. Então continue, persevere. Um dia você vai estar assim como eu, talvez por outra coisa, talvez sobre a saúde, talvez sobre a sua relação familiar. Você estará também contando o seu testemunho, encorajando outras pessoas a confiarem no Senhor e a depositarem aos pés do Senhor todos os anseios e pedidos. Amém? Eu só queria compartilhar para encorajar você de que Deus continua ouvindo as nossas orações. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que muita gente já recebeu a sua parte, a gente já podia parar por aqui. Mas eu queria compartilhar com você essa palavra que tem falado muito comigo. Nos últimos tempos nos últimos dias eu tenho estudado um pouco sobre os hábitos, né? A gente vai ficando mais velho e a gente vai começando a olhar para a nossa história, para a nossa vida, e a gente vai querendo mudar alguns hábitos. A gente olha para hábitos que a gente construiu ao longo da vida e a gente fala: cara, eu acho que esse hábito não é um hábito saudável, seja ele em qual esfera for, seja não saudável do ponto de vista da saúde física ou da saúde emocional. Nós vamos enxergando isso e começamos a querer mudar alguns hábitos, né? E aí eu fui estudar um pouquinho, fui ver como é que a gente forma então os hábitos na tentativa de mudar, né, de conseguir mudar os hábitos. E aí eu fui estudar de que, pensando em hábitos, muitas das nossas ações elas são automáticas. O nosso cérebro, ele gosta do piloto automático. E ele faz isso porque assim ele economiza energia. Toda vez que a gente cria um hábito, o nosso cérebro, ele começa a economizar energia para aquela decisão. Entende? Se você criou o hábito de todo dia pela manhã levantar e fazer a sua higiene, já tomar um copo d'água, vou dar um exemplo simples, e você começa a fazer isso de maneira repetida, o cérebro entende que isso vira um padrão, ele guarda esse padrão para ele não precisar processar mais isso, e assim ele economiza energia. Então às vezes você já está fazendo aquilo e você não sabe por quê. Você levanta, faz a sua higiene e vai tomar um copo d'água, e você não sabe por quê. Isso é porque o cérebro gosta do piloto automático.
Ele viu que você começou a repetir aquilo, ele cria aquilo como um padrão, e aí aquele padrão, ele registra isso, e você começa a economizar energia. Para melhor ou para pior, os nossos hábitos nos moldam. Os hábitos são encontrados em uma área do cérebro chamado gânglio basal. Quanto mais você realiza uma ação ou se comporta de determinada maneira, mais ela fica fisicamente conectada ao seu cérebro. Esta incrível qualidade adaptativa do seu cérebro é conhecida como neuroplasticidade. Tá? Eu não sei tudo isso, eu estou lendo mesmo. Tá? Só para passar essa informação para você entender. Seu cérebro forma conexões neuronais com base no que você faz repetidamente em sua vida. Tanto coisas boas quanto ruins. Toda vez que você age da mesma maneira, um padrão neuronal específico é estimulado e se fortalece em seu cérebro. Os hábitos são os condutores internos do cérebro. Se você quiser mudar ou trabalhar um mau hábito, você deve ter uma estratégia de saída clara para sair da cadeia. Debbie Hampton, estudiosa, diz assim, ela explica: quando você tenta adotar um novo comportamento pela primeira vez, é preciso alistar o seu córtex pré-frontal. Essa região do cérebro está envolvida no planejamento de um comportamento cognitivo complexo, na expressão da personalidade e na tomada de decisão e na moderação do comportamento social. Ou seja, mudar hábitos exige um esforço e uma intencionalidade. Eu preciso ser intencional. Se aquilo já virou um hábito, eu não vou simplesmente no outro dia não fazer mais. Eu vou precisar de algum esforço e de tomar essa decisão. Eu preciso mudar esse hábito. É o cérebro pensante. É inserir o esforço consciente, a intenção e o pensamento no processo. Quando você já executou uma nova rotina o suficiente para que as conexões sejam feitas e fortalecidas em seu cérebro, o comportamento exigirá menos esforço, pois se torna padrão. A ideia então de como esse hábito se torna, e um exemplo que eles deram, é como se você estivesse imaginando um grande gramado verde, né? E para você chegar ao outro lado do gramado, você precisaria dar a volta. Esse seria o caminho normal. E você começa a atravessar esse gramado verdinho. E você começa a atravessar ele no mesmo lugar todos os dias. No começo, não existe um caminho, é somente um gramado. Conforme você vai repetindo aquele caminho, vai e volta pelo mesmo lugar, naquele gramado. Com o passar do tempo, aquele lugar aonde você passa, o gramado começa a ficar mais baixo. E se você continuar repetindo isso, aquele gramado no lugar talvez possa até sumir. A partir do momento que você vai olhar para o gramado, e você não vê apenas um gramado, você olha para o gramado e você vê um caminho até o outro lado. É assim que os hábitos se formam, né? É da mesma forma no nosso cérebro. É como um caminho que vai sendo criado por conta da nossa repetição. E se você quiser então mudar esse hábito, você vai precisar de esforço. E aí uma coisa que eles falam aqui, os estudiosos falam que entusiasmo é comum, comprometimento é raro. Uma pesquisa feita por um jornal de psicologia diz que aproximadamente 54% das pessoas que decidiram mudar os seus hábitos não conseguiram fazer essa transformação durar mais do que 6 meses. E a pessoa média fez a mesma resolução de vida 10 vezes sem sucesso. Saber o que fazer não é um problema. Se comprometer é um problema. A disciplina então precede o hábito. E eu acredito que é nesse ponto onde a gente entra no tema da mensagem de hoje, que é a salvação e a jornada. Nós precisamos entender que na nossa vida enquanto cristãos, e vocês vão entender já já qual é a conexão entre tudo isso, existem 2 partes que nós vivemos. A primeira delas é o momento da nossa salvação, é aquele momento onde nós entregamos a nossa vida para Jesus. Queria que você acompanhasse aí Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Romanos 5, 8 diz assim:
mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A salvação, ela é uma obra exclusiva de Jesus, e ela foi consumada na cruz do Calvário. Ela reflete exclusivamente o amor e a bondade de Deus. O nosso papel na salvação é aceitar o sacrifício de Jesus como sacrifício remidor dos nossos pecados. Esta etapa da salvação é aquele dia que você deve ter na sua memória, aquele dia em que o pastor fez o apelo, se foi assim a sua conversão, ou numa conversa, mas foi aquele dia onde você tomou a decisão, onde você entendeu a mensagem do Evangelho, onde você entendeu de que o amor de Jesus por você era tão grande, que levou Ele a dar a própria vida e pagar a sua dívida. E aí então você, olhando para esse amor como resposta a esse amor, você decidiu entregar a sua vida e aceitar esse sacrifício de Jesus como um sacrifício de remissão pelos seus pecados. Este é o momento da salvação. Momento que não tem muito a ver conosco. É uma obra de Jesus. Ela reflete quem Ele é, ela reflete o seu amor, ela reflete a sua bondade, e ela foi consumada em Jesus, na cruz do Calvário. E é por isso que nós lemos os textos que nos garantem que essa salvação é pela graça. Nós não fizemos nada para merecer, nós não fizemos nada para conquistar este amor. É uma obra exclusivamente de Jesus. Em contrapartida, nós temos o pós isso, que é então a nossa jornada. Aquele dia que você entregou a vida para Jesus, foi o pontapé inicial, foi o dia que você deu a largada para uma outra etapa, que é a jornada com Deus, é a nossa caminhada com o Senhor. Olha o que diz Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Colossenses 2:6 diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Enquanto a salvação é uma obra exclusiva de Jesus e consumada na cruz do Calvário, a jornada é o processo pós-conversão que nos acompanhará até o dia do Senhor. Nessa jornada nós nos tornamos responsáveis e cooperadores de Deus através da obra do Espírito Santo. E é neste momento em que os nossos hábitos começam a precisar ser transformados. É neste momento onde a gente precisa decidir então acionar o nosso córtex pré-frontal para decidir caminhar de uma maneira diferente. Mudar os nossos hábitos para que essa jornada então possa nos conduzir até o dia daquele grande encontro com o Senhor. Aquele dia que nós como igreja estamos ansiosos para ter. O dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor e que vamos vê-lo face a face, vê-lo como Ele é. Espero que seu coração esteja com muita expectativa sobre este dia. Não de uma maneira escapista, tentando fugir da realidade, tentando fugir dos boletos. Eu tenho amigos que quando a gente fala dos boletos, eles falam: Jesus podia voltar hoje. Não com essa expectativa, mas com a expectativa de encontrar o nosso amado. Nós precisamos estar com o nosso coração cheio de expectativa para esse dia, porque esse dia será o dia onde nós vamos vê-lo como Ele é. A grande questão nisso tudo é que nós podemos olhar para até aqui onde eu falei e falar: então peraí, Jesus realizou uma obra e nós somos impactados pela obra de Jesus, e isso reflete na minha salvação. Diego, eu entendi isso. Você está querendo dizer então que agora eu tenho uma outra etapa que continua então, depois daquele dia continuou? Sim, continuou.
E talvez a pergunta que vem para nós é: e agora? E agora? Então quer dizer que não foi só aquele dia que eu entreguei a vida para Jesus, já resolveu? Aquele dia foi o pontapé para a jornada. Só que eu quero que você entenda que nessa jornada, eu quero que você entenda algumas coisas nessa jornada. E o primeiro ponto, a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre essa jornada, é que Ele não nos deixou sozinhos. Você não está sozinho. O trabalho não foi só no pontapé inicial. Por mais que agora você se torne cooperador e responsável por parte nessa jornada, Ele não te deixou sozinho. Nós vamos ler o Salmo 32, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Então calei meus pecados, e envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Instruir-te-ei, vou voltar um pouquinho. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Nessa caminhada, nessa jornada, você não está sozinho. A palavra nos garante que Ele nos instruirá e nos ensinará o caminho que nós devemos seguir, e sobre as minhas vistas e sobre as vistas dele nós receberemos conselho. Você não está sozinho nessa caminhada. João 14, 25 e 26 diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deus não nos deixou só nessa jornada. Você não está sozinho. Nós podemos até esquecer que nós temos alguém do nosso lado, mas Ele não nos deixou sozinhos. Por mais que aquele dia você aceitou a Jesus e começou agora então a sua jornada, e por mais que o trabalho da salvação tenha sido consumado em Jesus, na cruz do Calvário, Ele nos deu tudo o que nós precisamos, todo o aparato necessário para que nós possamos terminar a nossa jornada, caminhar a nossa jornada e finalizá-la até o dia do encontro com Jesus, porque Ele nos deu o Espírito Santo, quem nos capacita a viver todos os dias. Você não está sozinho. No texto que nós lemos em Salmos 32, eu achei interessante quando ele fala: instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Como eu sempre trago aqui, e vocês já sabem, a Isha tem só 2 anos e pouquinho, então é muito recente que ela aprendeu a andar. E era muito engraçado que eu, como pai, por mais que eu quisesse a proteger das quedas, eu sabia que era necessário que ela conseguisse dar os passos. Eu não poderia passar a vida inteira carregando ela no colo. Ela ia precisar dar os passos dela. Mas eu, como pai, estava o tempo inteiro ao redor. O tempo inteiro ao redor. E quando eu vejo o texto falando: sobre as minhas vistas te darei conselho, eu consigo imaginar Deus fazendo exatamente assim conosco.
Enquanto nós estamos dando os nossos passos, e que ainda são passos meio bambos, com um pouco de dificuldade de caminhar na direção certa, é como se Deus, através do Espírito Santo, tivesse ao nosso redor, nos mostrando e nos dando conselho para qual lado é o lado certo. Quando nós damos aquele passo que é meio duvidoso, meio difícil de dar, Ele está lá, pronto para erguer a mão se for necessário, mas Ele está olhando e nos ajudando. E inúmeras vezes, nós como pais, fazemos isso com os nossos filhos, e damos conselho enquanto ele está indo. Os que têm filho aqui, já são maiorzinhos, já passaram por aquela fase do filho que quer colocar o dedo na tomada, e que as primeiras vezes a gente vai lá e tira, e fala, não pode, não faz isso, você vai se machucar. Mas depois de um tempo, você começa, o que eu falei para você? Você já está a certa distância, para que ele não coloque, mas você também não vai lá direto para tirar. Não faz isso. Eu estou aqui te olhando. Se você fizer isso, você vai se machucar. Muitas vezes Deus está fazendo assim com a gente na nossa jornada. Deus está olhando para a gente, e talvez você se sinta só, mas Deus está ao seu redor, olhando você dando cada passo. E Ele está pronto, e algumas vezes você tem ouvido Deus falar, não faça isso, não coloque o dedo nessa tomada, você vai se machucar, não faça assim, não faça assim, eu estou aqui com você, você não está sozinho, não tome essa decisão pela sua cabeça, não, eu estou aqui para te dar conselho, eu estou do teu lado, o que você precisa? Você está com dúvida se esse é o caminho? Eu sou o seu pai, você não está abandonado nessa jornada, conta comigo, o que você está querendo? Qual é a dúvida que você tem? Fala comigo, eu estou aqui para te dar conselho. Na nossa jornada, Deus não nos deixou sozinhos, você não está sozinho. E eu vou fazer aquilo que você ama, eu vou pedir para você olhar para a pessoa que está do teu lado e falar assim, ó, Deus não te deixou sozinho. Agora você vai olhar para a pessoa que está do outro lado e vai falar, Deus não te deixou sozinho. Glória a Deus, glória a Deus. A segunda coisa que nós precisamos entender nessa jornada, que nós temos responsabilidades e somos cooperadores de Deus, é que nós precisamos receber aquilo que tem sido derramado sobre nós, receber essa instrução. Olha o que diz Hebreus 6, 7 e 8, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. Olha o que o texto diz no começo, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai. Mais uma vez nós somos chamados à responsabilidade de absorver tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Irmãos, eu cresci na igreja. Eu não tenho um momento da minha vida que eu olho para trás e falo assim, eu não estive na igreja. Eu sempre estive na igreja. Só que em dado momento da minha vida, eu percebi que só estar na igreja não era o suficiente. Porque muitas vezes nós estamos sentados nos bancos e nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos nos grupos de comunhão, nós estamos sendo expostos a uma mensagem, nós somos expostos a um momento de louvor, nós estamos ali, mas nós não estamos absorvendo essa chuva de Deus que está caindo sobre nós. Deus está, e eu posso dizer que aqui nós temos recebido tanta palavra de Deus, mas muitas vezes nós saímos daqui como terra seca. Nós decidimos não receber aquilo que está sendo derramado sobre nós. Deus vem aqui, se manifesta através das pessoas que estão ministrando a palavra ou ministrando louvor, e uma chuva do Senhor cai sobre este lugar. E nós às vezes decidimos ser a terra que não absorve a água. E nós saímos daqui tão seco como nós entramos. E se nós queremos que a nossa jornada até aquele dia seja uma jornada mais tranquila, nós precisamos absorver aquilo que está sendo derramado sobre nós.
A terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Não basta nós estarmos aqui, ouvirmos a palavra e nós sairmos daqui secos, ou decidirmos não absorver aquilo que Deus está derramando sobre nós. Nós precisamos nos indignar um pouco com nós mesmos. Se você começar a perceber que você está saindo daqui como terra seca, se indigne com você. Assuma responsabilidade. Nós normalmente terceirizamos a responsabilidade quando isso acontece. Nós falamos que é a culpa de qualquer outra pessoa, mas nunca é culpa nossa. O texto diz que a terra tem responsabilidade de absorver a chuva. Eu e você temos responsabilidade de absorver aquilo que está sendo derramado, aquilo que está jorrando desse altar sobre a nossa vida. E eu quero orar por você, neste momento, queria que você abaixasse sua cabeça. Senhor, eu oro neste momento pelos meus filhos, ó Pai, pelos teus filhos, ó Pai, pelos meus irmãos, que talvez, ó Pai, tenham sentido algum tipo de dificuldade de receber tudo aquilo que está sendo derramado aqui. Pai, eu oro para que, se há algum impedimento, ó Pai, de fundo espiritual, nós oramos, ó Pai, para que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que a mente dos meus irmãos e o coração dos meus irmãos serão capturados pela Tua palavra, ó Pai, e eles não sairão mais daqui como terras secas. Em nome de Jesus, nós repreendemos tudo aquilo que quer cegar, ó Pai, o entendimento, ó Pai, que quer impedir que eles recebam aquilo que o Senhor tem para eles. Eles sairão daqui agora, ó Pai, como terras que receberam, ó Pai, a Tua porção, ó Pai, e sairão daqui, ó Pai, cheios de Ti, em o nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, amém. E a terceira coisa, terceiro e último ponto, nessa nossa jornada, é: olhe para o alvo. Olhe para o alvo. Filipenses 3:12, de 12 a 14, diz assim: não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana salvação, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na nossa jornada, nós vamos precisar manter os nossos olhos fitos em qual é o nosso alvo. A jornada, ela não é fácil. E na jornada muitas distrações vão surgindo ao longo do tempo. E nós vamos correndo esse risco de ir parando na jornada, gastando tempo com as distrações, ou paramos na jornada para olhar para trás, e nós começamos a carregar o peso do desempenho do ontem. Recentemente na célula eu ministrei essa palavra falando um pouco sobre descanso, de que nós vivemos num tempo onde nós estamos carregando um peso do desempenho do ontem, tanto positivo quanto negativo. Muitas vezes nós estamos paralisados, olhando para trás, sobre tudo aquilo que nós não fizemos, ou tudo aquilo que fizemos que não foi legal, e nós estamos paralisados. Mas muitas vezes nós também estamos paralisados, olhando para trás, sobre tudo aquilo que nós fizemos e que realizamos, e como foi bom aquele tempo. Mas na nossa jornada, se nós ficarmos olhando para trás, nós não alcançaremos o alvo. O texto fala, a primeira coisa que nós podemos entender então nesse olhar para o alvo é que nós devemos esquecer daquilo que ficou para trás. Não fique preso no desempenho do ontem, seja ele positivo ou negativo. O que ficou, ficou. O que ficou para trás, ficou. Uma vez eu ouvi um pastor falando de que quando nós estamos num carro, nós vemos que a parte de visão que nós temos para olhar para frente é muito maior do que o espelho que nós temos para olhar para trás.
Ele falou, isso precisa significar alguma coisa para a gente. Significa que nós devemos dedicar muito mais energia para o que está à frente do que o que está atrás. Esqueça, não entenda, o que foi, agora já foi. A minha irmã sempre disse para mim, Diego, as páginas que nós escrevemos da nossa vida, minha irmã é pastora, minha irmã mais velha, ela que cuidou de mim pequeno, né? Minha mãe e meu pai trabalhavam muito, e minha irmã ficava comigo, nós éramos em 5, então ela era mais velha, com 16 anos ela já cuidava de todo mundo, né? E ela fala, Diego, as páginas da nossa vida, o que ficou para trás a gente não consegue apagar, mas a gente consegue escrever uma nova página todo dia. Nessa nossa jornada com Deus, você precisa acordar todo dia com essa consciência. Talvez você faça resoluções baseadas no que aconteceu, você faça um balanço do que foi, mas esse balanço precisa te empurrar para o novo. Esse balanço precisa te empurrar para o que vem à frente. A segunda coisa é, avance para as coisas que estão à frente. Não fique paralisado. Avance, continue caminhando. Muitas vezes nós nos paralisamos também, porque nós, quando pensamos no alvo, o alvo está sempre muito distante. Mas se nós não dermos pequenos passos todo dia, esse alvo continuará muito distante. Se você faz um pouquinho todo dia você dá um passo. Senhor, ontem eu queria ter orado mais e eu não orei tanto que eu gostaria, mas hoje vai ser diferente, você dá um passo e hoje você consegue orar mais. Senhor, ontem foi um dia legal porque eu orei mais, mas hoje eu quero ter uma nova experiência com o Senhor, e você dá um novo passo. Senhor, ontem eu orei, mas eu falhei na minha leitura bíblica e ouvir o Senhor através da tua palavra, mas hoje vai ser diferente, e você dá mais um passo. E a cada passo que você dá, você está mais perto e mais longe. Você está mais longe do ponto de partida e mais perto do alvo que você colocou para você alcançar. E a terceira e última coisa é, prossiga para o alvo. Por que eu coloquei prossiga para o alvo? Parece que é a mesma coisa de avançar. Mas eu fui pesquisar um pouco da origem da palavra, e é engraçado que prosseguir significa, entre todas as definições, significa correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou uma coisa. Correr atrás. Correr com determinação. E o último, que eu gosto muito, é perseguir de um modo hostil. Você consegue entender isso? Perseguir de um modo hostil. Eu fiquei imaginando, eu sou o tipo de pessoa que adoro ver séries de documentários de animal. A minha esposa fala que isso é coisa de velho, mas é isso, eu gosto de ver. Mas você já percebeu como que é quando um animal, quando o animal vê a sua presa, e ele vai, a princípio é sorrateiro, ele vai para que não perceba. Mas na hora que aquela presa percebe e começa a correr, ele gasta toda a energia necessária para que ele alcance aquilo. Ele gasta toda a energia, toda a sua força é dedicada para aquele momento. Ele vai perseguir aquilo de modo hostil, a fim de que ele consiga, talvez motivado pela fome, pelo seu instinto, mas ele vai perseguir aquilo, de maneira que ele, não importa quais serão os obstáculos que estão entre a decisão dele perseguir aquilo e até ele conseguir, ele vai perseguir, ele vai até o fim, não importa o que vai acontecer, ele vai até o fim para que aquilo aconteça. Quando eu olho para esse texto, e quando eu olho para a nossa jornada, eu imagino que o nosso prosseguir é como esse perseguir de um modo hostil. É acordar com aquela determinação de falar, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Eu não vou ficar parado nas coisas do passado, eu vou caminhar e eu vou conseguir, eu vou até o fim. Não importa quais serão as renúncias que eu terei que fazer, não importa quais são as decisões difíceis que eu terei que fazer, mas eu vou perseguir até o final, porque eu quero alcançar
o alvo, e o meu alvo é aquele dia encontrar com meu Pai, encontrar com meu Deus, e ser chamado de filho por Ele. Nós temos vivido um tempo em que nós nos acomodamos com a nossa salvação, e nós esquecemos que existe uma jornada, existem passos e compromissos que eu e você temos que fazer nessa jornada até aquele dia. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora e que você começasse a pedir para o Espírito Santo falar com você. Mais do que qualquer palavra persuasiva, mais do que qualquer coisa que a gente possa fazer aqui. Romanos diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus está nos chamando para nós rompermos na nossa jornada. E para nós caminharmos a nossa jornada, olhando para aquele alvo, para aquele dia. Aquele dia onde nós encontraremos o nosso Pai amado. Espírito Santo de Deus, a minha oração é para que o Senhor, para que você ministre o coração aqui, para que o Senhor complete a obra que o Senhor está fazendo aqui, Senhor. Nós, com as nossas habilidades e com o nosso conhecimento, nós somos incapazes, talvez até inúteis, ó Pai, para fazer essas coisas. Só o Senhor pode fazer. E eu queria nesse momento falar com você que está aqui e que nunca entregou a sua vida para Jesus. Você nunca entregou a sua vida para Jesus, mas você entendeu que hoje você está na primeira etapa, que é a etapa de aceitar que o sacrifício de Jesus é o sacrifício de remissão pelos seus pecados. Talvez você está nessa etapa e você entendeu que o amor de Deus é gigantesco por você, ao ponto dele te amar mesmo antes de você tomar essa decisão. Eu não sei se tem alguém aqui hoje, aqui conosco, que gostaria de tomar essa decisão e de entregar a vida para Jesus. Se tem alguém hoje aqui que deseja entregar a vida para Jesus, eu queria pedir para você levantar a sua mão no lugar onde você estiver. Que você levantasse a sua mão, confirmando hoje, nós temos uma pessoa. Não sei se tem mais alguém. Hoje é um dia de salvação. Hoje é o dia onde você começa uma nova etapa, onde você vai se juntar a nós nessa jornada, nessa incrível jornada, até o dia em que nós vamos encontrar o Senhor. Tem mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus e está aqui conosco hoje? Não, eu não vejo ninguém. Eu queria pedir para você que levantou a mão, se você puder ficar em pé no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pedir para os diáconos chegarem aí. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Queria falar com você também que acompanha a gente pela internet. Se você também tomou essa decisão e deseja entregar a sua vida para Jesus, eu queria pedir para que você acessasse esse QR Code que está aqui na sua tela. E nós vamos entrar em contato com você. Nós queremos servir você. Nós queremos caminhar juntos. Nós queremos te ajudar nessa jornada. Entre em contato conosco. Escaneie esse QR Code. Alguém vai entrar em contato com você para te receber na nossa família. Eu queria convidar a igreja toda a ficar em pé agora, em nome de Jesus. Queria que você estendesse as mãos aqui para frente. Nós estamos aqui com o Mário. Eu queria que você orasse, estendesse a sua mão para cá. Nós vamos orar pela vida do Mário. Senhor, nós te louvamos, ó Pai,
porque hoje o Mário, teu filho, tomou a decisão, ó Pai, de entregar a vida dele para o Senhor, e nós nos alegramos por isso, ó Pai. Nós sabemos que existe festa no céu hoje, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, continua trabalhando nos corações, ó Pai. Eu oro, ó Pai, para que o Senhor esteja com o Mário, ó Pai, nessa jornada, ó Pai. E nós como igreja também nos comprometemos a caminhar com ele, Senhor, e a ser suporte para ele nesta jornada, Senhor. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre ele, ó Pai, e que ele seja inundado, ó Pai, inundado pelo teu amor, ó Pai. Que ele possa experimentar a revelação do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. E que ele seja cheio, Senhor, cheio do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mário, eu vou pedir para você acompanhar os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração por você só, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Quantos aqui receberam a sua porção nessa manhã? Você pode dar um glória a Deus bem alto. Você pode aplaudir ao Senhor neste lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Que a sua jornada com o Senhor seja incrível. E nós estamos aqui para te ajudar e para ser suporte para você no que for necessário. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana incrível. Vai na paz do Senhor e até mais.